A vitória colorada em Caxias do Sul contra a equipe do Juventude colocou o Inter com 9 vitórias em 11 jogos nessa primeira fase, um período quase perfeito no início do campeonato estadual. E após o jogo, tudo isso foi celebrado pelo vestiário colorado, junto de outras boas notícias. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, confirmou a informação da manhã divulgada na Alemanha. Rafael Borré está chegando em Porto Alegre após um acerto entre Inter, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, jogador e agente do jogador. O presidente deu detalhes a respeito da longa negociação e disse o horário da chegada do colombiano, que deve levar milhares de torcedores colorados ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Barcelos também deu outras informações sobre o mercado de transferências. Tirou um pouco o pé da investida por um lateral esquerdo e por um goleiro e prometeu a ascensão de 6 jogadores das categorias de base para estarem próximos e integrarem o elenco profissional colorado. A gente fala também a respeito do jogo e do novo lateral esquerdo que foi encontrado no elenco com o deslocamento de Robert Renan para a função desde o começo da partida. Lúcio Gonzalez também avaliou e ressaltou os jogadores que não vinham tendo minutagem e que deram conta do recado no Alfredo Jaconi. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 2 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu por 2-1 a equipe do Juventude no estádio Alfredo Jaconi com ótimas notícias. Em especial, atuações individuais que colocam ao técnico Eduardo Cudê alternativas para o restante da temporada. E aqui eu vou citar duas. Uma delas, o Gustavo Prado, melhor jogador em campo, 18 anos de idade, o moleque tá surgindo muito bem. E outro, o Antony, que fez um bom jogo, principalmente embaixo das traves, fez várias defesas importantes e vai ganhando casca enquanto segue como titular na equipe colorada. Eu dou mais detalhes sobre isso nesse vídeo aqui. O relato da partida, quem jogou bem, quem jogou mal, tá tudo aqui nesse vídeo, é só clicar para assistir. Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado, depois da vitória sobre a equipe do Juventude. E o vestiário colorado teve a palavra do presidente Alessandro Barcelos, que, entre outros assuntos, tratou da grande notícia deste sábado. O acerto do Internacional com o Werder Bremen para a chegada de Rafael Santos Borré de maneira antecipada. Barcelos confirmou que Borré chega na terça-feira, 2 horas da tarde em Porto Alegre, para realizar exames médicos e assinar os últimos documentos que restam para ele ser, enfim, jogador do Internacional de maneira definitiva, tá? Com isso, o Borré já vai estar à disposição até o fim da janela e pode atuar no primeiro semestre do Internacional, com exceção do Campeonato Gaúcho, onde se perdeu o prazo de inscrição. Mas na Copa do Brasil, por exemplo, dia 3 de março, contra o Nova Iguaçu, o Borré vai estar à disposição legalmente. A questão é se vai haver a liberação, se ele não vai tirar um período de descanso, uma pré-temporada, mas legalmente o Borré vai estar à disposição. Barcelos elogiou todos os envolvidos na negociação, disse que foi um trabalho árduo do Inter desde quando foi para a Alemanha em janeiro desse ano de 2024. Não abriu valores, mas disse que inclusive valores foram negociados com o empresário do atleta, com o próprio jogador, algo relacionado a valores que estavam em abertos entre Werder Bremen e atleta, aparentemente, que o Borré acabou abrindo mão e por isso o presidente Barcelos valorizou bastante esse movimento do Borré, disse que o Borré quer muito vir e que isso foi fundamental para que houvesse a compra do Borré e também a antecipação da vinda do jogador. Mas a informação que se tem no bastidor colorado é que o Inter está pagando algo em torno de R$1 milhão pela liberação antecipada do Borré. Vamos lá, R$1 milhão por 4 meses de Borré, pelo que se espera do jogador, vale a pena. O Werder Bremen sinalizou anteriormente com 750 mil euros, o que seria um valor impagável. 200 mil euros, R$1 milhão, é um valor um pouco mais em conta e está girando, de acordo com o que se diz no bastidor, o Vaquinha trouxe essa informação, o Lucas Dias trouxe essa informação, em torno disso R$1 milhão pela vinda antecipada do Borré, tá? Avançando na pauta, o presidente também falou sobre outros assuntos, como, por exemplo, outras contratações. E ele, na minha leitura, tirou um pouco o pé da
investida colorada para contratar um lateral esquerdo e um goleiro. Ele foi questionado sobre isso e ele deu uma desconversada. Ele disse: estamos tratando os assuntos de uma forma diferente da qual a gente trata. Essa janela foi a janela onde a gente mais fez investimentos e valorizou bastante alguns jogadores das categorias de base e o elenco atual. Disse, por exemplo, que hoje a vitória foi muito importante para provar que o Inter tem grupo, que jogadores que não estavam tendo tanta minutagem podem ser úteis no elenco. Não descartou a manutenção de alguns jogadores que estavam para sair, o Gabriel e o Depena, por mais que a tendência de fato seja que esses jogadores eles sejam liberados. E anunciou que 6 jogadores das categorias de base do Internacional estão em processo de transição para também ajudar no time de cima. E ele citou os nomes: Iago Noal, Ricardo Matias, Gabriel Carvalho, Anderson Santos, Alex e Pedro Henrique. Em especial, Iago Noal, Ricardo Matias e Gabriel Carvalho é um trio que o Inter cuida a peso de ouro, tá? Porque são jogadores, o Ricardo Matias do Sub-20, Gabriel Carvalho e Iago Noal do Sub-17, que são muito promissores. Iago Noal, o segundo volante, Gabriel Carvalho, um camisa 10, Ricardo Matias, um 9. E de acordo com Barcelos, são 6 nomes que estão se integrando aos poucos ao elenco do Inter e podem fazer parte do elenco no restante da temporada de 2024. Uma informação importante, a gente deve ver mais esses jogadores lá no CT Parque Gigante com o restante do grupo de atletas, tá? Depois da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, o Lúcio Gonzalez falou, tá? E o Lúcio Gonzalez falou sobre o Robert Renan como lateral esquerdo, que foi a grande novidade do ponto de vista tático do time do Inter nessa partida contra o Juventude. São alternativas que a gente trabalha. O Robert é um jogador que no Zenit fez essa função, ele tem um futuro muito grande. E são as alternativas que a gente tem dentro do grupo para tomar a decisão. O nosso grupo está forte, a competição está sempre alta e todo mundo precisa estar bem preparado para aproveitar essa oportunidade. O Robert Renan deve ser mais utilizado como lateral esquerdo, tá? Em especial pelo fato de até agora o Inter não ter contratado nenhum lateral esquerdo e pelo indicativo do presidente talvez não contrate nenhum outro lateral esquerdo até o fim da janela. O Robert Renan pode ser esse cara. Pela característica dele, pelo que ele pode fazer dentro de campo, eu falei um pouco sobre isso no vídeo pós-jogo. É uma situação que a gente tem que ficar de olho, o Robert Renan surgindo como um lateral esquerdo em um momento de baixa técnica do René. Eu não duvido do Robert Renan, inclusive, em um futuro próximo, assumir titularidade nessa função, tá? Outra situação que o Lúcio Gonzalez ressaltou foi o fato do Inter ter vencido o jogo com atletas que não vinham jogando, e que isso é importante para deixar o elenco uniforme, para deixar o plantel todo jogado, para que quando alguém tenha a oportunidade possa entrar e não sentir falta de ritmo de jogo. Isso mostra também que o grupo do Inter tem qualidade, isso foi bastante exaltado pelo técnico Eduardo Cudê. Folga nesta segunda-feira, o Inter se apresenta na terça porque só joga no próximo fim de semana, aí quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Inter pega o São Luís de Ijuí no estádio Beira-Rio. O Inter está insatisfeito com a punição feita pela Federação Gaúcha de Futebol. O presidente Alessandro Barcelos falou em exagero na dosimetria. O Inter vai buscar um efeito suspensivo durante a semana, mas a tendência não é que o Inter consiga isto, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem Campeonato Paulista nesse domingo. São Paulo e Palmeiras, às 8 horas da noite, clássico. Odd do São Paulo, 2,42, empate 3,14. Palmeiras, 2,85. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!